O objetivo desse vídeo é verificarmos algumas dicas de utilização do simulador LT-Spice. Para isso, vamos utilizar um retificador meia onda com filtro capacitivo. O circuito está então configurado para uma tensão de 180 volts de pico, uma tensão senoidal com 180 volts de pico em 60 Hz. Vamos verificar a resposta ao transitório desse circuito. Uma dúvida que normalmente surge é a utilização de um modelo que não vem na instalação padrão do LT-Spice. Aqui nessa tela temos vários modelos de diodo. Como utilizar esses modelos aqui? Como são diodos, vou colocar um componente diodo sobre o modelo desse componente, que é o modelo D, nesse caso. Eu clico com o botão direito do mouse, abre essa tela e aqui é possível então escrever o nome do modelo a ser utilizado. Por exemplo, vou usar um modelo ideal, então aqui é D ideal. Certo? Aqui então já está esse modelo. Se a gente utilizar esse diodo em algum circuito, utiliza-se então o modelo D ideal, onde foi definida uma resistência de condução muito baixa, uma resistência de bloqueio bastante alta e a queda de tensão direta desse diodo como zero. Na simulação será utilizado o modelo do diodo 1N4148. Rodar a simulação. Uma vez que a simulação está pronta, podemos plotar as variáveis de interesse, por exemplo, tensão na entrada do circuito e tensão na saída do circuito. Basta colocar aqui sobre o desenho o cursor do mouse e fica um terminal de um medidor para ficar fácil. E se colocar o mouse sobre um componente, o cursor troca para um sensor de corrente, uma ponteira de corrente. Clicando, a gente tem a forma de onda de corrente na tela. Para apagar uma dessas formas de onda, retirar da tela, pode-se clicar sobre o nome dessa variável e clicar a tecla Del. Com isso aparece uma tesoura e a gente retira as formas de onda que não são de interesse. Para plotar uma forma de onda entre dois pontos, o normal é plotar uma forma de onda de tensão quando está com o cursor aqui entre o ponto que está o cursor e o componente de referência, o componente da tensão zero. Se eu quiser colocar, por exemplo, a tensão sobre o diodo, pode-se clicar no ponto inicial, fica clicando, arrasta o cursor do mouse até o segundo ponto. Com isso, tem-se a tensão entre aqueles dois pontos. Nesse caso, seria a tensão sobre o diodo. Uma dúvida bastante recorrente é como mostrar o valor RMS e o valor médio de uma determinada forma de onda. Então, para isso, eu plotei aqui o valor da senoide de entrada. A gente já conhece esses valores. Então, a amplitude é 180 volts. O valor RMS de uma senoide é cerca de 127 volts. A gente clica sobre o nome da variável. Nesse momento abre essa janela no simulador. Tendo o nome da variável selecionado, clica-se na tecla Ctrl e no botão esquerdo do mouse. Com isso abre essa outra janela, onde está representado o tempo inicial que está sendo considerado, no caso 0, e o tempo final que está sendo considerado para esse cálculo, no caso o final que é 100 milissegundos. Aqui então é mostrado o valor médio, no caso 2,96 milivolts, praticamente zero, que era o esperado por uma forma de onda senoidal pura, e o valor RMS, no caso 127,18 volts, que é o valor RMS de uma senoide com o pico 180 volts. Um cuidado ao verificar o valor médio e valor eficaz de uma forma de onda é que o simulador considera o que está plotado na tela. Então, para exemplificar, vamos fazer um zoom em um determinado ponto dessa forma de onda. Agora, vamos plotar novamente a tela que mostra o valor médio e o valor RMS. Ctrl e clique com o botão esquerdo do mouse. E verifica-se agora que ele mostra um valor médio
de 106,1 volts. Ele está fazendo então, calculando o valor médio da forma de onda que está sendo plotada na tela. Então, isso pode levar a alguns erros de análise dos circuitos. Por exemplo, se estivéssemos observando a forma de onda da saída do retificador, onde tem a forma de onda do filtro capacitivo, e formos fazer o valor médio e o valor eficaz, estes valores calculados não estão exatamente corretos com o que a gente gostaria de medir, uma vez que está levando em consideração o primeiro semiciclo, onde o capacitor ainda não estava carregado. Então, nesse caso, a gente tem que mostrar aqui na tela, antes de fazer o cálculo, um número inteiro de ciclos. Então, para limitar o tempo, pode-se fazer o zoom, mas para ficar um pouco melhor, coloca-se o cursor sobre os números do eixo X, aperta-se o botão direito do mouse e abre essa tela, onde pode-se definir a variável desse eixo, normalmente é tempo, mas pode-se trocar a variável, o tempo inicial, que mostra na tela, o tempo de quanto em quanto tempo tem um marcador, e o tempo final para mostrar na tela. Como a simulação é em 60 Hz, vou colocar 3 períodos na tela, vou retirar os 3 primeiros períodos, então vou começar aqui em 50 milissegundos. Então, de 50 milissegundos a 100 milissegundos, teremos 3 períodos da forma de onda na tela. Agora, pode-se fazer, então, a medição dos valores médio e RMS. Clica-se no botão Ctrl e no botão esquerdo do mouse. Agora temos o valor médio dessa forma de onda, no caso 105,6 volts, e o valor eficaz dessa forma de onda, no caso 114,39 volts. Uma outra medição interessante é o ripple, ou ondulação de uma forma de onda. Para isso, clica-se sobre o nome da variável, com isso aparece um cursor e aquela janelinha. Colocando o mouse exatamente onde está o cursor, a gente pode deslocar esse cursor para um outro ponto. Na janela aparecem os valores. Eu levei o cursor até o valor máximo. Clica-se novamente no nome da variável, aparece um novo cursor. Repete-se o procedimento de arrastar até um outro ponto. Leva-se até o valor mínimo. E nessa janela é mostrado a diferença entre esses dois pontos. No caso, 135,8 volts. Uma outra função interessante do programa é colocar mais uma tela para plotar forma de onda. Então, nesse caso, temos apenas uma tela. Clicamos com o botão direito do mouse sobre a tela e adicionamos um novo espaço para o gráfico. Então, agora temos espaço para 2 gráficos e pode-se arrastar uma variável de um gráfico para o outro, colocar uma nova variável plotada e escolher qual gráfico que deseja-se que cada uma dessas variáveis fique. Essas foram algumas dicas de utilização do programa LT-Spice. Espero que tenham sido úteis, e qualquer outra dica que você tenha, pode colocar nos comentários.